Então, a ocorrência foi aqui em março de 2009 e a técnica, a Flávia, né, que era de vigilância ambiental, ela teve contato, uma notícia em casa ainda, quando ela estava se preparando para ir trabalhar, pela televisão e pelas sirenes do Corpo de Bombeiro que passavam pela cidade. Então ela foi procurar saber o que era ainda em casa e aí ficou sabendo que era a fábrica que estava, que havia tido a explosão e que estava o incêndio ainda ocorrendo no momento. Então ela já foi direto na unidade para confirmar a ocorrência, fazer os primeiros contatos com o Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, para confirmar o que estava acontecendo, qual era a ocorrência e aí o que ela iria fazer dali por diante. Então a empresa aqui no município de Janeiro, essa localização, ela fica na periferia do município, margeada aqui pela rodovia dos imigrantes, né? E aqui foi o incêndio, né? Onde ficou localizada essa nossa empresa. E pelas primeiras impressões, né, das equipes que estavam já atendendo essa emergência, as substâncias químicas envolvidas no processo ali, pelas características, parecia solvente. Então essa era uma informação, eram informações que ela foi colhendo com relação à empresa, com relação à produção, até para poder articular com as equipes que iam fazer o atendimento à saúde, de quem que eles seriam envolvidos aí nesse atendimento. Então a empresa é uma empresa que estava classificada para a fabricação de produtos destinados à limpeza residencial, industrial e automotiva, mas na verdade o que foi comprado lá foi muito mais do que isso, né? Ela tinha uma licença de operação da CETESB de 2008, o alvará de Corpo de Bombeiro estava válido e, segundo a informação do Sindicato dos Químicos, essa empresa estava registrada em outro endereço. Então ela foi apresentando uma série de irregularidades só nesse reconhecimento inicial da situação, da caracterização da empresa. E aqui a área, né, é uma área mista, o zoneamento permite a instalação dessa empresa, mas tem um número grande de residências ali em torno da empresa. Tinham 2 escolas naquela área, então a área ela foi toda interditada, então tinha uma preocupação com as crianças, elas foram escoltadas pela Defesa Civil, levadas para um outro local e teve todo esse trabalho de informação aos pais. Então é uma área que tem uma densidade populacional muito grande, né? E, então teve essa preocupação com o isolamento da área, das pessoas, porque ainda, como foi às 7 horas da manhã, ainda tinha muita gente em casa, né? Que não tinha saído ainda do serviço. É uma área de grande declive, então teve derretimento do asfalto, migração da turma. E aí ela comentou um pouco dos slides para frente como que foram as ações desencadeadas a partir da ocorrência que a vigilância ficou sabendo dessa ocorrência. As ações imediatas, então, foi um alerta aos serviços de saúde ali da região para o atendimento às pessoas, né, que poderiam ter sido atingidas pela situação, então unidades básicas, 2 unidades básicas, o pronto-socorro municipal, os hospitais municipal, estadual e privado que tem na região e os centros de intoxicação. E eles foram orientados, então, quanto ao atendimento, né? Então, receberam as informações sobre a empresa, sobre as substâncias que poderiam estar envolvidas ali, e foram orientados também com relação à notificação dos eventos e para que eles separassem essas fichas para que pudesse ser feita a posterior análise. Então, foram feitos esses levantamentos de dados importantes sobre o processo produtivo e o SAMU, então, tinha uma equipe estava fazendo atendimento ali a essa emergência de diversas instituições, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, SAMU. A equipe de vigilância chegou até o local e fez parte desse comando, né, se apresentou ao comando e ali foi definindo as ações que estavam sendo desenvolvidas e colhendo as informações junto a esses outros órgãos. E o SAMU, então, foi definido junto com o SAMU esse fluxo de atendimentos e eles montaram, então, essa estrutura para fazer o atendimento, a assistência imediata da população. Aí foi dado alerta às autoridades estaduais, foi definido no município responsável pela comunicação com a imprensa, né? Então ficou na coordenação de vigilância e saúde, para que não fossem dadas informações encontradas, definido uma equipe para
ir até o local, né, que eu já havia falado, contato contínuo então, com todos aqueles que estavam envolvidos no processo, entre eles a empresa de saneamento municipal, que foi feito o desligamento do fornecimento de água, e a Comgás também. Aí aqui algumas fotos do local, aqui a empresa, né, então após o evento, as pessoas ainda não tinham saído. 18 casas foram interditadas, as famílias receberam cesta básica e auxílio aluguel da prefeitura, e hoje 2 famílias ainda estão recebendo, e os donos da empresa estão foragidos. Foram encontrados esses resíduos no interior da empresa, né? A prefeitura, ela contratou uma empresa para fazer a retirada desse resíduo, mas numa segunda visita realizada pela equipe, encontrou alguns profissionais da prefeitura manipulando um resíduo, sendo que tinha uma empresa que havia sido contratada. Então, também teve essas questões durante esse processo. Foi feito, então, para fins de estruturar e servir até como uma referência, eles fizeram um relato diário das ações que estavam sendo desenvolvidas pelas equipes. Ficou definida uma unidade só para fazer o atendimento da população, né? E aí eles registraram o evento do CIEVES, tem uma ficha também do Ministério do Meio Ambiente, daí eles também fizeram uma análise e encaminharam para o Estado, que tinha informações diferentes, era necessário fazer, então, duas fichas diferentes com informações diferentes também para o mesmo evento. Os primeiros dados do SAMU, então, foram 11 intoxicações, 5 crises que eles chamaram de crises nervosas, 2 casos de ferimentos em membros inferiores devido à queda, uma convulsão e um caso de queimadura do profissional do bombeiro. Aí os agentes comunitários, a atenção básica, ela foi envolvida, então, para fazer uma identificação da área, das pessoas com queixas de saúde. Eles fizeram também o levantamento dos poços de água no entorno, né? E aí usaram lá um instrumento específico, encontraram 15 poços ativos, localizados em residências, que foram referidos que era para fazer lavagem de ambientes, e eles foram notificados para que não utilizasse mais essa água. Aí aqui alguns dos produtos que foram encontrados, 44 substâncias que foram encontradas numa listagem no escritório da empresa, né, que não pegou fogo. Já daí 2 famílias ainda estão recebendo. A equipe, depois disso, fez um mapeamento das indústrias do ramo químico no município, com fins de fazer uma intervenção coletiva ali no município, procurações. Né? E aí o que elas ressaltaram foram as articulações feitas no município com as equipes de vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental, saúde do trabalhador e também com todas as outras instâncias ali envolvidas e essas necessidades de estabelecer melhores fluxos e elaborar os instrumentos específicos. Foi estabelecido um canal de comunicação com essa necessidade de comunicar com a população que já sabia, percebia mudança na dinâmica da empresa, mas nunca foi informado, nunca comunicou as autoridades, então eles instituíram o telefone 99, que era para a população poder comunicar qualquer irregularidade que eles pudessem perceber aí. E a vigilância foi convidada para participar do Conselho Municipal de Defesa Civil. E aí, finalizando já. Os desafios, né, que é estruturar então a equipe de vigilância ambiental lá no município, porque no momento é só a Flávia, né, e aí ela articula com as outras instâncias e ela ainda também é da vigilância epidemiológica. Eles constituíram um GT ambiental, que esse sim articula as 4 vigilâncias, organização interinstitucional da ação, né, e aí discutir o papel da saúde nesse tipo de ocorrência. Eles conseguiram estruturar os caminhos percorridos, isso foi bem interessante. Melhorar a estratégia de visita a campo e a questão dos instrumentos e da notificação e análise da água, porque não foi feita análise até por conta das condições. Então, aqui é a equipe do GT de Vigilância Ambiental, que foi responsável por essa ação e que apresentou aí este trabalho. É isso. Obrigada. Obrigado. Bem, está aberto para questões. Que a Prefeitura fez um mapeamento das áreas de risco e esse mapeamento foi feito em parceria com o órgão ambiental. Como é que vocês estão trabalhando, já identificado as áreas de risco, como é que vocês vão trabalhar preventivamente para estar evitando que esse tipo de evento aconteça? Já tem ações
Então, o trabalho, como eu disse, é do município de Diadema, né? Eu só estou... Mas, assim, esse mapeamento inicial, eles fizeram com base no cadastro da prefeitura, né? Então, eles levantaram pelo cadastro da prefeitura e mapearam as indústrias. Mas a ideia deles é continuar com essa articulação do GT ambiental, que articula as várias vigilâncias aí, no sentido de propor essas ações preventivas de avaliação dessas indústrias, de fazer uma intervenção mais coletiva. Agora, detalhes eu não vou saber dizer para você do que foi caminhado. Mas eles têm o cadastro da CEPEL, Sim, também licenciados pela CEPEL, são as atividades potencialmente poluidoras. É que, particularmente nesse caso, a atividade estava desviada. Estava desviada. Tinha um determinado alvará para o órgão ambiental. Isso. E eles estavam fazendo diversas outras coisas que foram encontradas. Simone, por exemplo, depois de um evento desse, é feito algum acompanhamento assim da população que ficou na rota de exposição desses produtos, dessa queima, ao longo do tempo, por exemplo? Há como ver se aumentou o índice de algum tipo de doença ou não? É feito isso? Então, a equipe de saúde da família fez um levantamento das queixas de saúde no local, então eles registraram isso numa ficha específica e tem essas informações. Tá. Né? Então, e aquela foi definida uma unidade só para que vai concentrar o atendimento dessa população. Mas é feito um segmento ao longo do tempo? Não, não é feito, não tem então, essa proposta. Foi uma ação, né, que foi, assim, tudo que foi feito foi a partir do evento, ela não estava nada programada. Sim. Então as coisas estão se estruturando nesse legal. sentido, né? E aí esta unidade que vai fazer o acompanhamento que legal. específico dessa população. Última questão, Fátima. Eu não sei como é que se porque a gente vê a repetição a partir de um evento, se mobiliza e tal. Então a empresa tinha irregularidades, né? Então não sofreu penalização, é uma pergunta. A questão é como funciona a fiscalização também. Né? Os órgãos públicos, eles não foi legal a Secretaria de Saúde, se mobilizou, mas é sempre esse apoio. E uma coisa que chama a atenção, depois se institui um serviço do cidadão virou fiscalizador, 199, né? Então, o cidadão é penalizado, porque ele é penalizado pelo acidente, é penalizado porque ele vai ter que também trabalhar, não que ele não tem que ser eximida, não pode ser eximida a responsabilidade, né? Mas queria como é que ficou essa penalização e essa questão também da responsabilidade dos órgãos que deveriam ter a priori detectado irregularidade. Os donos da empresa estão foragidos, né? Então tem um processo que está correndo em sigilo de justiça, né? As equipes de saúde fizeram a inspeção depois que a empresa foi liberada, porque ela também ficou um tempo interditada, teve uma análise da perícia técnica, da polícia técnica e científica, e aí eles fizeram a fiscalização, estão acompanhando o caso, mas tem essa questão de que até agora tudo que foi feito foi aplicado pela prefeitura, porque os donos estão foragidos, né? Então a prefeitura que retirou os resíduos, pagou as cestas básicas, o aluguel, então foi tudo pela prefeitura. De fato, foi a partir deste evento que as coisas foram organizadas ali naquele momento, né? Mas já com esta ocorrência, propiciou que a equipe se organizasse, tentasse estruturar um trabalho de prevenção até nas outras empresas, né? De fiscalização, como é que eles ficaram nessa história? Como? Os órgãos de fiscalização, CETESB, Defesa Civil e tal, tinha irregularidade já que os moradores estavam movimentos estranhos ali. Isso eu não sei dizer, não sei. Daí eu não sei. É a mesma coisa que a Lia colocou, se repete em situações diversas. Obrigado, Simone. Vamos passar então à última apresentação.